Olá, você, como vai? Tudo bem? Estamos já há algum tempo sem gravar vídeo referente à aula aqui de Teologia Sistemática, Introdução à Teologia Sistemática. Você que está chegando agora, nossas aulas são toda terça-feira aqui na igreja mesmo, né? Às 8 horas, de 8 às 22. Estamos estudando Introdução à Teologia Sistemática. E nós paramos aí em função de umas férias que nós tiramos, final do ano, voltamos agora há 2 semanas, uma semana mais ou menos, 2 semanas. E nós começamos a ver então a doutrina de Deus, que é o capítulo 8. Estou um pouquinho molhado aqui, peguei uma chuvinha e talvez você ouça também o cão aqui do lado, ele late bem forte. Não sei se vai sair no áudio, mas de qualquer forma, vamos para frente, ok? Nós vamos ver hoje a introdução à teologia sistemática, como eu falei há pouco, e a doutrina de Deus. Nós vamos ver a imanência e a transcendência de Deus, implicações da imanência, implicações da transcendência, a natureza dos atributos e classificação dos atributos. Primeira coisa que nós vamos ver, a doutrina de Deus é o ponto central do restante da teologia. O conceito de Deus adotado por uma pessoa direcionará o modelo de vida dessa pessoa. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar é que o conceito que você tem de Deus, ele vai moldar a sua vida. O conceito que você tem de Deus é algo que vai nortear o seu viver. E nós, às vezes, nos perguntamos, com várias denominações, por que os cristãos são tão diferentes, né? Por que parece que eles creem num Deus tão diferente um do outro? Por que isso acontece dependendo da igreja? Muitas das vezes é porque a palavra de Deus não é o centro da igreja. E aí você não ensina a palavra, você ensina autoajuda, você ensina coach, você ensina como 5 passinhos para a vitória, dando aquela motivação para o povo semana após semana, e ele vai ficando sem conteúdo bíblico, sem conhecimento do caráter do seu Deus, da personalidade do seu Deus. E isso faz com que parece que um Deus é de uma forma, o outro é de outra, e isso influencia profundamente no viver de uma pessoa. A ideia, no livro Seu Deus é Pequeno Demais, J.B. Phillips destaca alguns conceitos comuns, mas distorcidos de Deus. Ele vê, em primeiro lugar, aquelas pessoas que veem Deus como um Deus punidor, um Deus que está pronto a cortar todos os tipos de lazeres e prazeres legítimos até que ela venha a ter. Um Deus policial, caçador de pecado, um Deus que está doido para punir toda e qualquer falha que nós venhamos a ter. E esse Deus parece que é um Deus que é forjado pelo excesso de Antigo Testamento na igreja. Parece que Moisés está no púlpito. Moisés tomou o púlpito ao invés de Jesus. As palavras de Moisés ao invés das palavras de Jesus. Então é um púlpito complicado, porque é um púlpito que leva as pessoas a verem um Deus punitivo, um Deus carrasco. Durante a aula aqui nós até rimos, mas existiam pessoas que às vezes não tomavam banho sem roupa, com medo de Jesus voltar e não levá-la. Então é uma infância muito grande, espiritualmente falando, né? Outros, uma segunda visão, é de um Deus avô, um velho, né? Tão bondoso, tão gentil, que nunca desejaria diminuir o prazer da vida humana. Então, de contrapartida, nós temos um outro Deus que vale tudo, é o cara, valeu, você, tá tranquilo, e ai Deus, melhor tu fazer, senão rasga a Bíblia, olha só, Deus sabe como eu sou, se ele não fizer, eu não vou mais servir. É uma falta de reverência, uma falta de temor, no sentido de reverência mesmo, de Deus, que a gente não entende como alguém chega a essa conclusão, ou entendemos sim, né? Os televangelistas parece que ensinam um ataque soviético contra aos nãos de Deus.
É um ataque que a pessoa ela coloca Deus na parede, ela até ameaça rasgar a Bíblia e deixar de servi-lo caso ele não atenda os seus ditames. São cristãos ditadores, são cristãos que impõem a Deus. Tudo isso a gente já viu que é reflexo desse humanismo, né? Que se inicia ali no Renascimento, de maneira mais perto da gente, vamos dizer assim, onde o homem, ao invés de ter o Deus que ele serve, passou a ter um Deus que o serve. E o equilíbrio sempre foi muito difícil para a gente caminhar, né? Então, com essa saída, com esse início, melhor dizendo, as pessoas passaram então a ver Deus como um Papai Noel, como um avô, um Deus que tem que dar todas as coisas. Então parece que quando alguém vai pregar Jesus, um Deus estranho, outro Deus, o equilíbrio tá complicado. Quem é o Deus verdadeiro? Precisamos voltar às Escrituras Sagradas, né? Houve um tempo, até os anos 80, até o período principalmente da redemocratização, um pouquinho antes e um pouquinho depois, onde as grandes dificuldades eram se aceitaríamos batismo por aspersão ou por imersão, se o governo teria que ser presbiteriano ou congregacional, ou episcopal. Então eram debates que hoje a gente olha assim, meu Deus do céu, e houve muitas divisões por isso também. Mas hoje não há divisões, hoje há adesões. Então, uma igreja que não cresce, uma igreja que não ganha um volume de membros, uma igreja que não se destaca pelo seu inchaço, ela então começa a apelar a esses métodos de crescimento que, na verdade, são autoajuda, são psicologização, no sentido de injetar ânimo, força, coragem, determinação, né? Algo que a palavra de Deus nos mostra que é o contrário, né? Nós temos que nos humilhar, nos arrepender, chorar pelas inclinações que nós temos e aí buscar dependência total em Deus. Ok. Bem, essas visões devem ser corrigidas para um crescimento sadio e profundo. Ponto 2. Um dos problemas que se tornaram proeminentes em nossos dias foi o da transcendência e imanência de Deus na sua criação. Deus está de tal maneira separado e longe da criação transcendente, de modo que não age por meio dela, e, portanto, nada se pode conhecer acerca dele por seu intermédio. Precisamos conhecer os atributos de Deus, por conseguinte, sua natureza, não para dissecá-los anatomicamente, nem com especulações sem bases, para estreitarmos cada vez mais, sem especulações sem bases, mas para estreitarmos cada vez mais o nosso relacionamento com Ele. Então nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas, nas doutrinas que homens de Deus, prescrutando a palavra, com conhecimento profundo dos originais grego, hebraico, até aramaico, latim, puderam trazer seus estudos e nos ajudar na compreensão, tanto histórica, teológica, geográfica, econômica, em todas as esferas, para nos dar uma interpretação mais coerente da palavra de Deus. Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, esse texto aqui tem várias interpretações. Não tem. Tudo que foi escrito para alguém. Havia um receptor. Havia alguém que ia receber essa mensagem. E é isso que a gente tem que descobrir. E as razões pelas quais a pessoa que escreveu, né, a enviou. E aí fica mais fácil da gente entender. Então ela tem um significado. A aplicação para os nossos dias ela deve ser feita com muito cuidado, buscando aquilo que é atemporal no escrito, aquilo que é de valor para todas as eras. Do contrário, nós vamos pregar heresia. Ok? 3. Imanência e transcendência. Ambas as verdades são ensinadas nas Escrituras. Por exemplo, quando nós pegamos Jeremias 23 e 24, eu vou procurar ser bem rápido aqui, ok? Sou apenas eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se alguém em esconderijos
de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, aqui ele mostra a sua transcendência. Ele é um Deus de longe, ele é um Deus fora da sua criação, ele é um Deus que transcende todas as coisas, mas é um Deus que enche a terra, um Deus que enche a sua criação, se envolve com a sua criação. Então, nesse texto, nós vemos as duas esferas, a transcendência e a imanência de Deus. Eu vou, vamos dizer assim, conceituar imanência e transcendência um pouquinho aqui para frente, mas eu estou, de maneira indutiva, levando você a entender um pouquinho mais. Lá em Atos 17, se você abrir sua Bíblia comigo, 17, 27, parte B e 28, vai dizer o seguinte, olha que bacana. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, imanência, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha que legal. Então Deus, apesar de ser transcendente, as pessoas estão como que tateando para encontrá-lo. Ao mesmo tempo, nos movemos e vivemos nele. Porque Ele que nos dá ar, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos criou, é Ele que nos dá capacidade de viver. É por isso que em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor vai dizer para o seu povo, Israel, cuidado para quando vocês não entrarem na terra que eu vou entregar a vocês, vocês não digam, o meu braço conquistou essas coisas, as casas, as plantações. Estou parafraseando aqui, né? Então, Deus é que nos capacita, Deus é que nos dá força para trabalhar, Deus é que nos dá ânimo, Deus é que nos dá condições para termos saúde emocional, para enfrentarmos o dia a dia. Então, esse Deus nos movemos independente, porque a gente não está falando aqui da revelação especial, aulas anteriores, nós estamos falando aqui da revelação geral. Todos têm essa ideia, né, pela criação da existência de um Criador. E a palavra de Deus aqui, especial, está nos revelando que as pessoas vivem, se movem, dependem de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, a imanência e a transcendência caminham juntos. Por outro lado, Isaías 55, verso 8, 9, olha o que ele vai dizer para a gente. Isaías 55, podia ter ficado lá, né? Voltei aqui, mas tudo bem. Isaías 55, versos 8 e 9, vai dizer assim. Isaías 55, dá tempo de você abrir também, versículo 8 e 9, vai dizer... porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso aqui já mostra a transcendência de Deus. Vamos ver agora o conceito de imanência. Deus está presente e ativo dentro de sua criação e dentro da raça humana, mesmo naqueles membros que não creem nele ou não lhe obedecem. Vimos agora em Atos 17. Sua influência está em toda parte. Ele age nos processos naturais e por meio deles. Então, Deus não criou o homem e só cuida dos crentes, só trata com os crentes. Não, ele trata também com aqueles que não são cristãos. Quando Deus usou Ciro, ele chamou Ciro de meu pastor, meu ungido, para libertar o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Então você observa que Deus usa o trabalho dos ímpios. Nós, quando também estamos doentes, vamos aos médicos, eles não são cristãos e têm habilidade para nos ajudar. Deus que deu essa capacidade a eles. Deus é o Deus que abriu entendimento para a construção do templo, Deus deu sabedoria para criar instrumentos musicais, logo no início em Gênesis. Então Deus é o Deus que inspira, Deus que vai dando sabedoria ao homem, Deus está nisso tudo aí. Então nós temos que entender que Deus utiliza e inspira as coisas que são também para edificação. Eu louvo a Deus porque eu estou na era da internet, apesar de muita gente usar por mal, mas ela é um veículo maravilhoso. Você está me vendo aqui, aprendendo coisas maravilhosas do Senhor, graças a esse instrumento.
Então, assim, é igual a faca. Ou eu uso para passar manteiga no pão, ou outros usam para coisas que não deveriam. Então, a gente acaba observando que Deus utiliza toda a sua criação. Deus se utiliza de tudo. Deus dá sabedoria ao homem na arte. A arte é algo maravilhoso, né? Veja as composições de Beethoven, de Bach, de Mozart. Tantas composições, músicas lindas. A composição, por exemplo, do Fábio Júnior, na música, aquela composição que ele fala do pai, pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje é muito mais que um amigo. Então, são coisas inspiradas que eu vejo que vêm da capacidade criativa do homem, não só para o mal. Nós sabemos que também o inimigo inspira um monte de coisa ruim, não só na música, mas em vários campos, do cinema e tudo mais. Mas há coisas maravilhosas. E a gente não pode relegar isso, entrar no obscurantismo, porque a imagem do homem, a imagem de Deus continua no homem. A imagem de Deus ainda continua no ser humano e ele continua fazendo coisas que são de proveito, que são edificantes, que são para o benefício de muitos. Isso é algo que a gente precisa parar e para ter cuidado de não ficarmos no nosso gueto. Deus quer que nós utilizemos e quer que também nós valorizemos as coisas seculares. Como nós vamos ver lá pessoas das religiões orientais entrando no obscurantismo e dependendo de tudo. Eu já fui no Oriente Médio e lá eu via tudo importado, não tem indústria própria, tudo eles trazem da Inglaterra, eu estou falando de alguns países do Golfo. Então, são pessoas que não criaram uma independência, não buscaram pôr em prática a criatividade que Deus lhe deram. Pelo contrário, acabam fazendo a criatividade para coisas complicadas. Então nós observamos essas coisas e temos que fugir disso, porque os cristãos também fizeram isso nas cruzadas, fizeram isso nas guerras lá, na Guerra dos 30 anos, fizeram isso em tantos lugares, que a gente acaba vendo a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Olha onde o homem chegou, na sua loucura. E o cristianismo também acabou produzindo coisas complicadas. Nós vimos lá as inquisições. Olha que eu falei no plural, inquisições. Então, é necessário que nós venhamos a ter a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Senão, nós vamos começar a subjetivizar realmente aquilo que a gente acha que é de Deus e que não é de Deus, que Deus está mandando, que Deus não está mandando. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Agora vamos ver a transcendência. É que Deus não é uma mera qualidade da natureza ou da humanidade. Ele não é simplesmente o mais elevado dos seres humanos. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Sua santidade e bondade vão muito além, infinitamente além das nossas. E isso também é verdade em relação ao seu conhecimento e poder. Então, se na imanência eu vejo um Deus muito aqui no meio da gente, operando de maneira muito pessoal, um Deus que se importa com as mínimas coisas, na transcendência eu vejo um Deus que está fora da sua criação, tanto de maneira temporal quanto material. Ele é espírito, ele criou todas as coisas a partir do nada, ele é autoexistente. Então, nós vemos agora um Deus que transcende a sua criação. E esse conceito tem que andar junto, tanto a transcendência quanto a imanência, senão a gente acaba criando um Deus que brinca de bola de gude com a gente aqui o tempo todo, está tudo certo, ou a gente vai ter um Deus que está muito longe das nossas, não entende nada do que a gente passa, um Deus que criou o mundo e deu corda, como dizia o deísta, os deístas. Então a gente tem que levar os dois em equilíbrio. É importante manter junto essas duas doutrinas, mas nem sempre é fácil, pois há problemas em saber como entendê-las. A maneira tradicional de pensar na transcendência de Deus tem sido espacial quanto à natureza. Isso aí é um problema, porque quando Neil Armstrong foi à Lua, ele olhou e disse assim, Deus não está aqui não, porque a gente tem a maneira de ver Deus de maneira espacial, ou seja, ele está em determinado local, distante, mais em cima, que essa ideia do mal lá embaixo, do bem lá em cima, isso norteia o imaginário das pessoas e não conseguem ver que Deus
a existência de Deus se dá numa dimensão diferente da nossa, mesmo que seja paralela. Haveria outras imagens que poderiam ser usadas para transmitir corretamente a verdade da transcendência e imanência de Deus? Sim. Por exemplo, várias realidades podem existir dentro do mesmo espaço, sendo tão independentes que uma não pode ter acesso à outra. Os físicos nos dizem que mais de um universo pode ocupar o mesmo espaço. Uma ilustração disso é o fenômeno do som, por exemplo. Há vários sons diferentes, imanentes, que estão presentes, mas não os ouvimos. Por que ocorre? É porque ocorre numa frequência que os ouvidos humanos não conseguem ouvir, captar. Se tivéssemos um receptor de rádio, esses sons tornar-se-iam audíveis para nós. Semelhantemente, as imagens, se não houver ali um receptor de televisão, você não vê a imagem, mas isso não quer dizer que ela não esteja convivendo conosco. Enquanto a gente está falando aqui, outros acontecimentos paralelos estão ocorrendo, ocupando o mesmo espaço, o mesmo lugar. Então, isso nos remete a entender que Deus, o mundo de Deus, a existência de Deus se dá numa dimensão diferente da nossa. Ok? Ele não está de maneira espacial como muita gente achou que ele estaria ou está agindo. Deus está presente e ativo dentro da sua criação. Ainda assim, ele também a transcende, pois é um tipo de ser totalmente diferente. Ele é divino. 4. Já destacamos a importância de manter as duas ênfases. Imanência, que significa que Deus faz grande parte de suas obras por intermédio dos meios naturais, porque ele não se restringe aos milagres. Então, a gente destacou agora que Deus se utiliza do médico para curar. Quando a gente quebra o braço, a gente Senhor, bota o meu osso no lugar. Não, a gente vai lá e o cara engessa. E tantas outras coisas. Claro, a gente pode orar para tudo. Deus usa os médicos. Senhor, usa esse remédio que eu vou tomar. Uma pessoa pode orar e Deus curar milagrosamente. Então, a gente tem que entender como Deus quer usar uma situação. Deus pode usar a medicina, Deus pode usar o milagre. Deus age do jeito que Ele quiser, Ele é livre. Se destacarmos demais a imanência de Deus, podemos identificar tudo o que acontece com a vontade e a atuação de Deus, como fizeram os alemães que na Segunda Guerra Mundial, lá na década de 30 do século passado, aceitaram a política de Adolf Hitler como atuação de Deus no mundo. Somente Dietrich Bonhoeffer lá, e outros cristãos foram perseguidos por não concordar com aquilo que a igreja oficial estava concordando, que Hitler é um instrumento de Deus. É complicado. E tem até um documentário, Guerras Mundiais, no History Channel, se você puder ver, maravilhoso. Ele vai mostrar a chance que um dos soldados tiveram, se eu não me engano, dos aliados, não sei se era inglês, se era francês, eu não me lembro muito bem, teve Hitler na mira, mas ele não conseguiu matá-lo. Quantas dores o mundo teria deixado de viver, quantos judeus não teriam morrido, 6 milhões, fora toda uma gama de eugenia que foi feita ali para purificar e demonstrar que os alemães, a raça ariana era superior. Então, gente, muitas vezes na tentativa de deixar muita imanência em evidência, a gente pode achar que Deus produziu então e usou o Hitler para matar milhões de pessoas. Claro que Deus tem a sua vontade decretativa, há coisas que Ele decreta, Ele decretou a vinda de Cristo a esse mundo, e tantas outras coisas. Deus é um Deus que tem vontades e Ele determina muitas coisas, mas há vontade também de Deus, que é a vontade dele permissiva. Ele diz que não cai uma folha da árvore sem que ele permita. Então a vontade permissiva dele existe. A decretatória, o decretativo e a vontade permissiva de Deus. Se nós enfatizarmos demais a imanência, vamos dizer, não, Deus estava ali usando Hitler para matar. E nós sabemos que tem aí os hipercalvinistas que creem assim. O calvinismo ele tem várias nuances, ele não é mas bem, isso é assunto para outra hora.
Se destacarmos demais a transcendência, podemos esperar que Deus faça milagres todas as vezes, quando Ele pretende agir por intermédio de nossos esforços. Podemos acabar fazendo pouco caso da criação, esquecendo de que Ele mesmo está presente e atuante nela. Então também, se a gente enfatizar demais a imanência, como a gente falou agora, a gente vai depender muito das coisas seculares. O tempo todo é só os outros podem resolver e o braço e as... Mas se a gente depender também e enfatizar demais a transcendência, a gente não vai querer ir a médico. Muita gente aí, a gente já viu, né? Século passado, Kennedy Reagan e tantos outros ensinando a cura pela fé, tinha que parar de tomar remédio. Quantas pessoas morreram com isso? Então a gente enfatiza a cura só pela transcendência, pelo sobrenatural de Deus, quando Deus muitas vezes vai usar a medicina. Podemos depreciar o valor do que fazem os não cristãos ou não considerar que eles possuem alguma grande sensibilidade à mensagem, em algum grau a sensibilidade à mensagem do Evangelho, esquecendo que Deus está agindo neles e mantém contatos com eles, né? Então isso também é perigoso, porque a gente esquece que um dia a gente esteve do outro lado e Deus estava trabalhando na gente lá também, permitindo uma série de circunstâncias, falando conosco, nos atraindo com o seu amor eterno, com cordas de amor, como diz o louvor, né? Quinto, implicações da imanência. A imanência divina de grau limitado, ensinado nas Escrituras, envolve várias implicações. Deus não se limita a agir diretamente, Ele ouve quando o seu povo ora e acontece uma cura milagrosa. Mas é também a ação de Deus quando Ele se utiliza dos conhecimentos da medicina para restaurar a saúde do paciente. Então essas são as implicações da imanência. A medicina faz parte da revelação geral de Deus e o trabalho do médico é um canal da atividade de Deus. Deus pode usar pessoas e organizações não cristãs. Nos tempos bíblicos, Deus não atuava somente através da nação de Israel ou da sua igreja. Ele usou a Síria, a Babilônia, nações pagãs para punir Israel. Mesmo não os cristãos estão debaixo da soberania de Deus. Ok? Então, esse é um pequeno vídeo que eu fiz para vocês, falando do que é imanência, o que é a transcendência, mostrando para vocês as implicações da imanência, as implicações da transcendência. E vamos ver agora, na próxima aula, os atributos de Deus, né? Vamos ver, alguns chamam de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Nós também vimos aqui Millard, né? Ele trabalha com atributos morais e naturais. Ele começa então a dar até uma preferência aqui, trabalhar com os atributos de grandeza e de bondade. São os atributos que são próprios de Deus e aqueles que Ele comunica a nós. Talvez, resumindo, atributos comunicáveis e incomunicáveis ficaria mais fácil. Ok? Então até a próxima aula. Ficou uma coisa aqui bem tranquila, bem informal, mas espero que tenha chegado a você tenha compreendido aí a doutrina de Deus, falando aí sobre a imanência, a transcendência, a implicação da imanência, as implicações da transcendência, e vamos ver na aula seguinte a natureza dos atributos, as classificações dos atributos. Ok? Deus abençoe vocês, dê seu like aí, não esqueça de dar uma curtidinha aí, se tiver alguém que esteja interessado, compartilhe aí esse vídeo, ok? Tamo junto, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.